Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do 2º ano de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos desvendar novos desafios. Vocês já estão preparados? Já pegaram lápis, já pegaram caderno e também a borracha? Então vamos lá aos nossos conteúdos de hoje, vamos lá? Olha só, a nossa aula é a aula 16. Qual é o nosso eixo? Oralidade. E quais são os nossos conteúdos? Graus de formalidade da expressão oral, recursos paralinguísticos de sustentação da fala, gestos, tonalidade da voz e expressões faciais, de acordo com os objetivos do ato de interlocução. Quais são as nossas habilidades? Produzir textos de diferentes gêneros com diferentes propósitos, sobretudo os mais formais, comuns em instâncias públicas, debate, entrevista, exposição, notícia, propaganda, relato de experiências orais, dentre outros. Qual é a nossa aula? Aula 16. Crianças, agora que nós já descobrimos quais são os nossos conteúdos, as nossas habilidades e também o nosso eixo, nós vamos agora para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, olha só que cenário maravilhoso vocês estão vendo. Qual é esse cenário? Onde é que nós estamos? Vocês já pararam para prestar atenção que no nosso cotidiano nós fazemos várias perguntas para outras pessoas? Nós não paramos para prestar atenção nessas perguntas? Vocês sabiam que isso se chama debate? O debate é uma outra pessoa, ela fala algo e você respeita aquele algo que ela está falando. E é isso que está acontecendo aqui, um debate. E eu sou o quê? Eu sou a mediadora desse debate. O que é um mediador? É alguém que vai fazer com que uma outra pessoa, os dois aqui presentes, eles possam falar de maneira séria, de maneira respeitosa, que ninguém fique chateado com a opinião diferente de uma outra pessoa. Crianças, olhem aqui para mim. Cheguem bem pertinho da telinha. Vocês sabiam que se nós tivéssemos, todos nós, tivéssemos a mesma ideia, o mundo ele iria evoluir? Todos nós não seríamos iguais? Se nós pensássemos da mesma forma, haveria evolução da humanidade? Todos nós não iríamos ficar com o mesmo pensamento? O debate serve para isso, crianças, para nós escutarmos uma opinião diferente ou até mesmo concordarmos, entenderam? Vamos lá agora para o nosso conceito do que é um debate. Debate são momentos de discussão entre duas ou mais pessoas com a finalidade de expor e esclarecer opiniões ou ideias divergentes, que é aquilo que eu já falei para vocês. Olha só, as palavrinhas muito importantes. Discussão divergente ou até mesmo ideias, esclarecer algo que você acha que seja muito importante para outra pessoa, de maneira séria e respeitosa. Esse é o debate. Agora vamos para o nosso próximo. Crianças, onde é que nós estamos? Nós estamos no telejornalismo. Eu vou mostrar para vocês como acontece esse telejornalismo. Estão preparados? Então vamos lá. Vou começar como se fosse uma notícia da televisão, certo? Vamos lá então? Preparados? Vamos lá? Estamos aqui mais uma vez no Notícias do Dia. E hoje nós estamos aqui para desvendar um conceito muito importante. Então vamos agora com o nosso repórter que está ao vivo para explicar para vocês o que é o telejornalismo. Então vamos lá com o nosso repórter? Telejornalismo é um meio de comunicação transmitido pela televisão e que o objetivo é informar sobre assuntos importantes. Crianças, vocês viram que o telejornalismo é um meio de comunicação que o quê? Faz com que você fique mais informado sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Nós estamos aqui nesse Notícias do Dia, que é o nome do nosso jornal de hoje.
O jornal, o telejornalismo, como a própria palavra já diz, ele é um meio de comunicação através da televisão. A televisão nos mostra o telejornalismo. O telejornalismo, lembrando vocês, é um meio de comunicação em que faz com que vocês fiquem mais informados sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Para isso que serve o telejornalismo. Mas antes de nós irmos para o nosso próximo, vamos ver direitinho qual é o conceito do telejornalismo? Vamos lá? Crianças, agora que nós já vimos os nossos conceitos com o nosso repórter, vamos ler aqui juntinhos. Olha só, telejornalismo é um meio de comunicação transmitido pela televisão, em que o objetivo é informar sobre assuntos importantes. Olha só que palavrinhas muito importantes essas que eu estou circulando. Qual é o objetivo do telejornalismo? Lembraram? É informar sobre assuntos que estão acontecendo no nosso cotidiano. Qual o cenário que nós estamos agora? Nós estamos em um cenário da entrevista. Por que é tão importante nós trabalharmos sobre a entrevista? Porque, por exemplo, quando você vai perguntar, quando você vai responder, você não pensa sobre algo que alguém lhe pergunta? Não é verdade? A entrevista é isso. O que ela quer? O que a entrevista ela nos permite? Que eu pergunte para você e você responda. Aqui no caso, olha só, crianças, vocês estão vendo essa personagem? Ela me fez essa pergunta sobre os nossos conteúdos de hoje. Vários professores de vocês nos fazem várias perguntas sobre os nossos próximos conteúdos. E a nossa aula de hoje, que é a nossa entrevistada, que está aqui ao meu lado, ela me perguntou sobre vários conceitos da nossa aula de hoje. Então, o que é uma entrevista? A entrevista, ela precisa do entrevistador, que é ela que está aqui ao meu lado, e do entrevistado, que sou eu. E o que eu estou respondendo? Sobre os nossos conteúdos da aula de hoje. Entenderam, crianças? Quais foram os nossos conteúdos que eu expliquei para a nossa entrevistadora? Eu expliquei o que é um debate. Um debate é uma exposição das ideias de maneira respeitosa. Ela perguntou, por exemplo, o que era um debate e eu respondi para ela nessa entrevista. Entenderam? O debate é uma exposição de ideias de maneira respeitosa e também faz com que você fique pensando sobre diversos assuntos que eles são muito importantes. O que mais que ela me perguntou? Ela me perguntou o que é o telejornalismo. O telejornalismo, lembrando vocês, é um meio de comunicação que ele é feito através da televisão e ele tem um intuito, tem o objetivo de nos fazer ficar mais informados sobre os assuntos que acontecem no nosso cotidiano. E o que é entrevista? Que é aonde nós estamos agora. O entrevistador, que é ela que está aqui ao meu lado, ela me fez várias perguntas antes da nossa aula de hoje e eu estou aqui respondendo para vocês sobre todas as perguntas que ela me fez, porque ela é entrevistadora e eu sou entrevistado. Entenderam, crianças? Agora que vocês já entenderam todos os conteúdos, faço a pergunta para vocês. Vocês conseguiram entender todos os nossos conteúdos de hoje? Vocês perceberam que eu acabei de fazer uma pergunta para vocês? Isso não é uma entrevista? A entrevista eu não faço uma pergunta para outra pessoa e essa outra pessoa me responde? Vocês acabaram de vivenciar o que é uma entrevista. A entrevista é isso, crianças. Agora vamos lá para o nosso conceito do que é uma entrevista. Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, onde são feitas perguntas pelo entrevistador para obter a informação necessária do entrevistado, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, crianças. Prestem atenção aqui para mim. Olha só, eu acabei de falar para vocês
que ela, no caso, a entrevistadora, ela me fez várias perguntas sobre a aula de hoje. Qual foi a nossa aula de hoje? O que nós estudamos? Nós estudamos o que é um debate, o que é um telejornalismo e também agora o que é uma entrevista. Na entrevista, uma pessoa pergunta e a outra responde. Eu, no caso aqui, estou respondendo as perguntas da entrevistadora, que ela é representada, por exemplo, pelo papai de vocês, pela mamãe, por vários professores que já me fizeram perguntas sobre os conteúdos das nossas aulas. Agora que vocês já estão craques dos nossos conteúdos, vocês já pegaram o caderno? Já pegaram lápis e também a borracha? Eu convido vocês agora para o nosso Exercitando. Desafio número 1. Indique qual das opções abaixo tem o entrevistador e o entrevistado. Letra A, debate. Letra B, entrevista. Letra C, receita culinária. Desafio 2. Qual das alternativas a seguir nos mostra uma defesa de ideias entre duas ou mais pessoas? Letra A, entrevista. Letra B, debate. Letra C, bula de remédios. Crianças, agora que vocês já estão preparadas, vocês já sabem os nossos 2 desafios de hoje, eu convido vocês para estarem exercitando. Mas antes, lembrando que eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês conseguiram entender os nossos conteúdos de hoje e já pegaram o caderno, já pegaram o lápis e também a borracha. Eu vou deixar vocês agora exercitando.
Crianças, agora que vocês já resolveram os nossos 2 desafios de hoje, eu convido vocês a resolver os nossos 2 desafios. Vamos lá? Desafio 1. Indique qual das alternativas abaixo tem o entrevistador e o entrevistado. Letra A, debate. Letra B, entrevista. Letra C, receita culinária. Vamos lá para a nossa resposta. É a entrevista. Por que é a entrevista? Vocês se lembram que eu estava bem aqui, ó? Que eu estava bem aqui respondendo as várias questões que o entrevistado, ele tinha me feito? Vocês se lembram? Quem é esse daqui, ó? Esse aqui, ele é o entrevistador e esse daqui é o entrevistado. Vocês se lembram disso? A entrevista é um diálogo, é uma conversa entre 2 pessoas em que um faz a pergunta e o outro responde. Entenderam? Vamos para o nosso próximo desafio. Desafio 2. Indique qual das alternativas a seguir nos mostra uma defesa de ideias entre 2 ou mais pessoas. Letra A, entrevista. Letra B, debate. Letra C, bula de remédios. Vamos lá ver nossa resposta? É a letra B. Por que é a letra B? Vocês se lembram que eu falei que ele aqui estava afirmando algo e esse estava perguntando? Vocês se lembram também que tem um mediador? O mediador é aquele que faz o intermédio, que ele faz com que esses 2 aqui, ó, ele faz com que esses 2 aqui, esse e esse, eles não briguem, eles conversem de maneira séria e respeitosa. O que o debate ele quer, professora? O debate, ele é uma conversa, ele é uma defesa de ideias entre 2 ou mais pessoas. Crianças, olhem aqui para mim. Entenderam os nossos 2 desafios? O desafio número 1, ele queria saber sobre a entrevista. Qual era a resposta certa para a entrevista? Vocês se lembram que a entrevista ela precisa do entrevistador e do entrevistado? Vocês viram a imagem dos nossos desafios? Lembram? Se lembram disso? Um entrevistador faz a pergunta e o entrevistado ele recebe e faz a resposta para o entrevistador. Lembram disso? Qual foi o outro desafio? O outro desafio ele queria saber sobre o debate. O debate é uma defesa de ideias entre 2 ou mais pessoas de maneira séria ou respeitosa. Não se esqueçam disso. O debate nós vivemos no nosso cotidiano. Agora que vocês já responderam os nossos 2 desafios de hoje, eu convido vocês a irem juntinho comigo para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, hoje vocês estudaram 3 coisas muito importantes. Vocês já estão preparados para estarem juntinhos comigo no nosso resumo do conteúdo de hoje? Então vamos lá? O que nós vimos aqui no nosso quadro? Nós vemos uma entrevista. Vocês se lembram o que é a entrevista? Lembram? A entrevista precisa de uma conversa, é uma conversa entre 2 pessoas, em que tem que ter o quê? Um entrevistador, que é aquele que faz as perguntas para o entrevistado. Um entrevistado é aquela pessoa que responde a pergunta do entrevistador. Entenderam? Aqui na nossa imagem nós estamos vendo o quê? O entrevistador e o entrevistado. Entenderam, crianças? O que mais que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá para o próximo? Olha só, nós vimos o debate. Vocês se lembram que um debate é algo que acontece no nosso cotidiano? Lembram? E que nesse cenário aqui, ele acontece em que momento? Ele acontece no momento, por exemplo, de uma televisão, em que as pessoas elas estão discutindo
sobre algo muito importante. Lembrando vocês que uma discussão não é uma briga. A discussão é uma defesa, é fazer com que o outro escute a sua ideia de maneira séria e respeitosa. Quando vocês estão na sala de aula, por exemplo, quando você levanta a mão para falar alguma coisa, você sabia que isso é uma defesa? Você está defendendo a sua ideia para a professora e para a turma. Você sabia disso? Até mesmo na sua casa, quando a sua mamãe ou seu papai faz alguma pergunta e você responde aquela pergunta de maneira séria e respeitosa, você sabia que isso é uma defesa de ideias? Sabiam disso? O que mais que nós vimos na aula de hoje? Vamos lá? Nós vimos o telejornalismo. Para que serve o telejornalismo? Vocês já viram um telejornalismo em algum lugar? Eu acho que sim. Por exemplo, todos os dias nós não assistimos o jornal da televisão? Vocês sabiam que o nome desse jornal da televisão se chama telejornalismo? O telejornalismo, como a própria palavrinha já diz, ela é um meio de comunicação que acontece através da televisão. E o que ele quer, professora? Ele quer que todos nós, nos mantenham informados sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano. Crianças, agora que vocês já estão craques dos nossos conteúdos de hoje, já resolveram os nossos desafios, agora eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, eu gostaria muito de agradecê-los por mais uma aula. Quais foram os conteúdos que nós estudamos? Telejornalismo, o que mais? Entrevista e debate. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, aos pais, aos professores, que mais? Ao intérprete de Libras que está aqui em mais uma aula, juntinho com todos nós, nos ajudando a fazer com que você fique mais inteligente do que vocês já são. Eu desejo para vocês um excelente conteúdo e até a próxima aula.